volta, assuntos bons, né? E a gente vem para um assunto agora muito importante. Só para você ter uma ideia, estatísticas internacionais alertam sobre o aumento da infertilidade nos últimos anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A infertilidade, gente, é um problema de saúde global que tem afetado 48 milhões de casais. 186 milhões de pessoas no mundo, o que representa 15% da população total do planeta. Embora esses dados sejam preocupantes, em contrapartida, a reprodução humana é um dos ramos da medicina com mais avanços significativos nas últimas décadas. E a produção preparou um VT que a gente vai conferir agora. Atenção aqui. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, no Brasil, cerca de 8 milhões de indivíduos podem ser inférteis. A infertilidade pode ser causada por muitas razões, sejam fatores masculinos, fatores femininos, uma combinação de ambos e, inclusive, às vezes é possível não saber o motivo da infertilidade. De qualquer forma, tanto em mulheres quanto em homens, fatores ambientais e de estilo de vida, como o tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade e exposição a poluentes ambientais, têm sido associados a menores taxas de fertilidade. Vamos entender mais sobre este assunto? Com certeza, e a gente vai entender mais sobre esse assunto com alguém que é um grande nome, uma das pessoas mais importantes em reprodução. Na medicina reprodutiva, ele é extremamente respeitado, autor do livro Fertilidade, Caminhos e Conquistas. Eu peguei esse livro agora, que coisa mais linda, e aqui já está escrito, olha, a expressão máxima do amor de um casal é o desejo mútuo de ter um filho. É a vontade explícita da realização do sonho de estarem juntos, cuidando de uma nova vida. Nada mais interessa. Tudo além passa a ser só detalhes. Que lindo! E eu recebo com muita alegria a doutora Arnaldo Cambiaghi. Seja bem-vindo, que bom te receber aqui. Que alegria e parabéns pelo livro, viu? É uma alegria eu estar aqui e fico muito contente de estar com você aqui. Uma pessoa que eu acompanho muito e tenho muito prazer. Me sinto honrado e muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu me sinto também, gente. Ele tem, além do livro maravilhoso, netos maravilhosos, mas eu sou muito amiga do genro e da filha dele, que tem um filho lindo agora. Eu não posso dizer ao contrário. Aliás, é meu filho, minhas netas... Você tem as netas também? Que Tenho são duas netas da minha filha mais velha. Que demais. Mas vamos lá. Esse livro aqui, ele nasceu com uma intenção muito especial, né? Inclusive, vou comentar com você. O livro, essa abertura que tem Caminhos e Conquistas, é só um resuminho, mas o nome do livro, esse é Ser ou Não Ser Fértil. Eis as questões e respostas. O objetivo do livro é colocar em forma de perguntas e respostas. Eu digo com toda a franqueza que quem escreveu o livro fui eu, mas os autores verdadeiros são as minhas próprias pacientes. Porque ele é baseado nas principais dúvidas, são 430 respostas para as perguntas mais usuais dos mais variados assuntos, procurando abranger todas as dificuldades, das mais simples, daquele casal que está começando a sua pesquisa, até casos, hoje em dia, mais selecionados, como a produção independente, que a gente chama hoje em dia de mãe solo, até pai solo também, que a gente tem bastante procurado para isso, e também casais homoafetivos que querem saber como é que podem engravidar, mulheres que não conseguem engravidar, mulheres que têm mais idade, mais do que 50 anos, querem saber, será que eu posso ter filhos? O marido tem vasectomia com quem ela casou, consigo engravidar? E por aí vai uma série de detalhes que tem o objetivo de esclarecer para pacientes e também para médicos. Esse livro ele é bastante abrangente, com uma clareza importante para os pacientes, mas com uma profundidade que também agrada os médicos. Então, ele é a 5ª edição, que se tornou muito mais atualizada e muito mais ampliada
quando compara com as edições anteriores. Eu imagino, porque a medicina é uma ciência em constante evolução, né? Eu fico impressionada, eu estou aqui há 12 anos, mas já muitas coisas foram mudando e ainda bem para melhor sempre, né? Para você ter uma ideia, esse livro acabou de ser lançado e já tem algo desatualizado. Não de uma maneira grosseira, grande, mas são detalhes que modificam com o tempo. E na medicina reprodutiva, principalmente, a gente tem um comando de um Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, que ditam normas que vão variando com frequência. E eu sempre coloco, quando eu falo de algumas normas, que são modificadas de acordo com as normas vigentes naquela época. O que eu falava há um mês atrás, já deu uma modificada discreta, não assim grande, grave, que tem que atualizar. Mas a assessoria às dúvidas é permanente. Então, Perfeito. Agora, você me falou que são mais de 300 perguntas. Tem alguma... Mais de 400? Mais de 400 perguntas. Tem alguma pergunta muito frequente em consultório ou uma dúvida mais recorrente? Olha, as dúvidas começam assim. A minha clínica é muito especializada, existe muito tempo. Então, as pacientes que me procuram, normalmente estão num grau mais avançado de dificuldade. Já passaram por vários tratamentos, sem o sucesso que conseguiram. E a pergunta mais clara, como é que eu posso sobrepujar essa dificuldade que eu tenho? Então, as coisas mais frequentes que nós temos hoje em dia, que nós a gente insiste nisso. Mulheres que têm 30 e poucos anos, solteiras, não estão prestes a casar, preserve a sua fertilidade, congele os seus óvulos. O tempo passa, o tempo voa, e quando você percebe, você está próximo aos 40 anos, e a fertilidade da mulher, do homem também, não é, mas numa fase mais adiantada, é finita. A gente procura esclarecer qual o grau de decadência, vamos chamar assim, da fertilidade. Então, é uma preocupação que nós temos. Tenho preocupação muito grande também com pacientes oncológicos, aquela mulher jovem que vai fazer uma quimioterapia para ela congelar seus óvulos. Mulheres que casam, às vezes, pela segunda vez, com 48 anos, com um homem mais jovem que não tem filhos, ela pode engravidar? Pode, com os óvulos próprios é mais difícil. Então, eu procuro desmistificar a ideia de engravidar com óvulos doados. As pessoas que estão de fora estranham muito isso, óvulos doados. Eu comparo sempre muito com a seguinte frase, pondo que a maternidade ou a família é algo muito importante. É tão importante que a importância do óvulo na maternidade é semelhante a uma gota de água doce no mar, que não muda o sabor da água salgada e nem da grandeza do oceano. E esses casos de mulheres que engravidam com óvulos doados, elas têm uma satisfação tão grande, elas são tão realizadas por ter aquele filho e se esquecem que aquele óvulo foi doado. Porque vamos chamar a minha bandeira, aquilo que eu quero fazer pelas mulheres e homens também, é que tenham a sua família, e como você já conhece parte da minha família, é uma coisa que eu valorizo muito. Eu tenho o maior orgulho das minhas filhas, eu me sinto inserido mesmo, eu nasci para ter família. E é uma coisa que, quando você começou a passar esse vídeo assim, por incrível que pareça, isso me traz alguma emoção, porque essa responsabilidade que eu me dou e para outros profissionais também da área tem, é muito importante. Pobre é aquele que por um motivo ou outro não consegue ter a sua família por dificuldades maiores. Então, se perguntar, tem alguma pergunta que me emociona? Todas me emocionam, cada um com a sua emoção, cada um com a sua dor, com a sua dificuldade. E o que eu quero fazer sempre tem um final comum, ajudar todas as pessoas a terem suas famílias. Perfeito. Muitas mulheres estão deixando para engravidar mais para frente, por conta de querer entrar no mercado de trabalho, de atingir aí alguns lugares importantes no mercado de trabalho e vão adiando a maternidade. Eu falei de um número muito crescente de infertilidade. Neste número tem um grande percentual de mulheres que passaram da idade e que por isso não são férteis? Muitas, muitas. E a história sempre é a mesma. Eu conto a história. Hoje em dia, aliás, um dos assuntos que eu trato aqui é sobre a endometriose. A endometriose é um assunto que existe há muito tempo, mas hoje, com a história da Anitta, que se divulgou muito essa história,
que é uma história muito característica das mulheres adiarem e serem aconselhadas, não, cólica é normal, não sei quem teve na família, só a tia eu tive. E a endometriose, no decorrer dos anos, por exemplo, não só dá aquela dor muitas vezes incapacitante que impede a pessoa de executar suas tarefas cotidianas, do trabalho, namorar, ter atividades sexuais, tem muitas dores, não conseguem, às vezes tem uma ligação afetiva maior, mas a endometriose também vai consumindo a reserva ovariana. Isso, no decorrer dos anos, vai cada vez complicando. Então, quando você vê uma jovem que ainda mesmo é solteira, você fala, vamos congelar seus óvulos. E essa história da endometriose é muito importante, eu vou lembrando de algumas histórias, uma delas que eu acho muito ilustrativa, é a história de uma jovem que veio com 22 anos com a mãe, e ela era muito triste, depressiva, e a mãe falava que ela não saía de casa, que não namorava ninguém, e por uma razão muito clara, ela não conseguia ter uma relação sexual, não tinha vontade de iniciar um relacionamento. E foi muito interessante, era uma indicação cirúrgica, nós fizemos a cirurgia, foi realizada, e foi muito bem, foi para casa, ela era de uma outra cidade, 3 meses depois ela voltou, assim que entrou na minha sala bonita, com os olhos brilhando, eu falei, você está namorando e está amando, como é que o senhor sabe? Porque a gente conhece, e era verdade, ela voltou à vida afetiva e à boa vida dela. Então, sempre é emocionante, não tem caso que não me emociona. Ver uma criança que a gente ajudou a nascer é emoção. Eu imagino. E é muito lindo o doutor Arnaldo, junto com o pai do genro dele e com a filha, fizeram o parto do neto João Lucas, né? Isso tem uma história que começou, o parto da minha filha mais velha, fui eu que fiz. Por uma questão não que falava muito bem programada. Eu costumo brincar que foi um acidente que o médico já estava viajando, não achava o outro, eu estava na residência. E eu, quando alguém pergunta, eu falo que minha mulher queria o melhor médico do mundo, então eu falei que era eu, em tom de brincadeira. Você claro. Fez o parto da sua mulher? Mulher, era residente. Aí, a mais velha, eu fiz o primeiro parto dela também, e a filha mais nova, ela falou que desde o começo deixei ela à vontade. Se você não quiser, você tem seu marido, tem seu sogro, não, é você que vai fazer. E aí nós fizemos a família inteira unidos, foram fotos e imagens lindas que eu guardei bem separado, porque foi... Eu acompanhei, coisa mais linda, porque a mãe é ginecologista, trabalha com infertilidade. O pai é ginecologista, o sogro é ginecologista, o outro sogro é ginecologista, né, que é o pai da mãe é ginecologista e a irmã também. Também. Coisa mais linda. Imagina esse parto, uma festa. Foi uma coisa muito emocionante. E ele é tão lindo, graças a Deus, tão maravilhoso. E isso eu não vou negar. É. De jeito nenhum. Olha, eu vou voltar para a gente falar mais, mas eu queria abrir para as perguntas de quem está em casa, pode ser? Tá. Aqui já tem mais de 430 perguntas respondidas, mas eu vou deixar você mandar a sua para o doutor Arnaldo responder, tá bom? Pode ir lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, que eu volto aqui em 2 minutinhos. Já volto, doutor? Lá, doutor Arnaldo. Produção, se tiver pergunta, já coloca aí na tela pra gente já ir ouvindo as respostas. Tem, olha, da Thalita, ela quer saber quais são os riscos para o bebê e para a mãe numa gestação tardia. Excelente pergunta, mas antes eu quero fazer um complemento adicional. Faça. Ômega 3 é excelente para a parte reprodutiva. Olha que importante. Nenhuma paciente que entra no meu consultório sai a receita do ômega 3, como outras coisas, com vitamina D também. Então, o ômega 3 é tudo isso que foi falado, mas é importantíssimo porque tem uma capacidade anti-inflamatória. Nós todos, estou fazendo um comercial, mas é de coração. Ele tem um lado, ele é anti-inflamatório e nós todos, por aquilo que nós comemos e aí respiramos, nós somos inflamados. Então, o ômega 3 é fundamental e tem tudo a ver com a longevidade também saudável. Olha, mas muito é a pura obrigada. verdade. E eu vou, já entrando agora na questão aqui, quais são os riscos para uma mãe numa gestação tardia. Não há dúvida nenhuma que não só a capacidade reprodutiva diminui com a idade, principalmente após os 35 anos e muito mais aos 40 anos, porque existe uma chance maior de ter malformações cromossômicas. Quando alguém me procura com 42 anos, por exemplo, e fala que quer engravidar,
eu tenho que ser bem claro e pergunto, você quer uma gravidez segura? A melhor maneira de se ter uma gestação segura após os 40 anos é a fertilização e é feita a análise genética do embrião antes de colocar no interior do útero. Então isso dá uma segurança, porque os riscos de um aborto ou de um bebê com alguma alteração cromossômica é muito maior e o tempo que se demora para conseguir uma nova gravidez. Portanto, segurança na gravidez tardia. Tardia eu vou chamar dos 38 anos para frente. O ideal é uma fertilização in vitro acompanhada da análise genética do embrião para se ter certeza que aquele bebê que está sendo gerado, ele vai ter uma saúde quase que garantida, isenta de problemas. Perfeito. A gente está ouvindo as respostas de um dos maiores, se não for o maior especialista em reprodução humana aqui do Brasil. Então, muita atenção, isso tudo aqui é muito precioso. Assim como esse livro, Ser ou Não Ser Fértil, Eis as Questões e Respostas, Caminhos e Conquistas, Dr. Arnaldo Cambiaghi. Próxima pergunta. Mônica, de São Paulo, a fertilização in vitro é a única solução para trompas obstruídas? A porcentagem é somente de 25% para uma mulher de 41 anos? Bom, trompas obstruídas, essa é uma pergunta frequente. Muitas pessoas me ligam, me mandam, ou vêm na minha clínica e tem obstrução tubária. E aí eu falo, doutor, o que é melhor fazer? Fertilização in vitro ou fazer uma reconstrução tubária? Mulheres até que fizeram uma laqueadura num casamento anterior e querem um filho novamente. Se essa mulher tiver menos do que 35 anos, quando é o divisor de águas, que é uma decadência da fertilidade, menos do que 35, uma boa reserva ovariana, se o esperma, o sêmen do marido dela for de boa qualidade, você pode indicar uma reconstrução e uma restauração na sua anatomia. Mas se ela tiver 41 anos, como ela falou, aí a gente cai na pergunta anterior. Você vai fazer uma reanastomose, uma recuperação da anatomia e para ter filhos com o mesmo risco de ter uma gestação com complicações, então nem faça a restauração. Você vai direto para a fertilização in vitro e faz uma análise genética do embrião para ter mais segurança. A idade realmente da mulher é um fator limitante. Para os homens é mais perto dos 60 anos, mas para a mulher dos 35, mas muito mais dos 40 anos, é um fator limitante. Precisa ficar atenta. A meninada aí que está esperando, vai deixando lá para frente, precisa ficar mais atenta. Porém, aqui, doutor Arnaldo, vou deixar o contato. Vale a pena acompanhar, aprender mais. E se você tem esse sonho, uma ótima indicação. No Instagram é Dr. Arnaldo Cambiaghi. Está escrito aí. Dr. Arnaldo Cambiaghi. E o site é www.ipgo.com.br. Entra no site www.ipgo.com.br. Doutor Arnaldo, foi uma alegria te receber. Muito obrigada, parabéns pelo livro. Tchau. E é bom sempre ter notícias de você, pelos nossos amigos em comum, pela minha família em comum. E manda um abraço para toda a sua família, que é maravilhosa, tá bom? Obrigada. Abraço.